Vai passando o carro da pomada Geló, que é a pomada para dor da coluna, para reumatismo. É para curador de dente, dor de ouvido. O alto-falante anuncia a pomada milagrosa. Nas ruelas, o carro-pipa circula trazendo a água escassa nos eternos tempos de seca. As casinhas humildes e coloridas brilham no calor de rachar do Alto do Moura, um lugarejo no município de Caruaru, interior de Pernambuco. Nesse pedacinho do Nordeste, o destino uniu o barro bom do rio Ipojuca ao gênio de Mestre Vitalino, um sertanejo iluminado que fez a crônica de seu tempo e de sua gente em bonecos que ganharam fama pelo mundo. Severino, o quarto filho do mestre Vitalino, cuida com esmero da casa onde o pai passou os últimos anos de vida, no Alto do Moura. O lugar hoje é um museu e conserva os objetos e a simplicidade do mestre. Vitalino Ferreira dos Santos morreu de varíola em 1963, aos 53 anos. Na época, já era um artesão famoso. Tinha sido descoberto por intelectuais no final dos anos 40. Viajou pelo Brasil, vendeu peças para museus e grandes colecionadores mundo afora. Mas nunca conheceu a riqueza. Meu pai não ganhou dinheiro. Ele foi uma pessoa sofredora. Então, para criar 6 filhos, nós não tivemos direito de ir à escola, não estudamos. De jeito nenhum. E o nome, isso é que ele passou, que nós temos. A maior riqueza que nós temos aqui hoje para sobreviver é sobre o nome do mestre Vitalino, mas riqueza pessoal ele não deixou nenhuma. No Museu do Barro, em Caruaru, está parte do legado deixado pelo mestre Vitalino. Cenas e personagens da vida nordestina que ele transformou em temas universais. O Vitalino, dentro da sua realidade, de homem rude, de homem do campo, ele sentiu a necessidade de retratar isso no barro. Ele sentia prazer. Ele retratou fielmente o seu cotidiano, o sofrimento do seu povo e também suas alegrias. Ele era um grande festeiro também. Mas o mérito dele exatamente é esse, de ter plasmado no barro a história do seu povo. Antes do mestre Vitalino, a produção essencial do Alto do Moura era a cerâmica utilitária, ou seja, panelas, potes, jarros, utensílios que abasteciam as diversas feiras da região, incluindo a famosa feira de Caruaru. Antes de meu pai começar a trabalhar, a minha avó, a mãe dele, fazia louça de barro, já existia o barro. Foi daí que meu pai começou a pegando um pedacinho de barro, trabalhando e modelando até que chegou a esse ponto. O Vitalino, então, brincava com o barro e fazia seus próprios brinquedos. Um dia, então, ele aproveitou e mandou essas peças, esses primeiros bonecos, para a feira. Foi descoberto, vendeu toda a produção e, a partir daí, ele começou, então, a produzir mais e a mandar para a feira. O mérito do Vitalino, de fato, é esse, de ter sido pioneiro nesse tipo de cerâmica. Era uma cerâmica que retratava bastante o cotidiano da região. Não se tem notícia de antes do Vitalino haver a cerâmica figurativa, apenas a utilitária. As figuras de Vitalino trouxeram mais fama à já popular Feira de Caruaru. Há mais de 200 anos, esse gigantesco mercado livre atrai gente de todo o Nordeste. Só de artesanato são mais de 400 barraquinhas.
Dos 6 filhos de Vitalino, Severino é o único que ainda se dedica à cerâmica. E como o pai, é no rio Ipojuca que ele vai buscar o barro. As cerâmicas de Severino são reproduções dos trabalhos de Vitalino. Esta é uma cópia da primeira obra do mestre, que ele teria feito aos 6 anos de idade, O Caçador de Gato Maracajá. Essa peça é a briga, chama-se a briga de marido com mulher. É a briga de mão do pilão, a mulher estava brigando com o esposo, aí o Altário vai passando na estrada e vai desapartar a briga. Quando ela viu que o esposo ia apanhar, aí vai matar o cara de mão do pilão. Então é briga do Nordeste mesmo, isso é realidade, existe. Eu vi o que ele fez, eu aprendi com ele, então está gravado na minha memória. Então quando eu pego no bolibão, eu já sei o que é que eu vou fazer. Esse vai ser um boneco que vai buscar água. Está representando a nossa seca do Nordeste. A pena para fazer o olho. Essa faca serve para cortar o jeito da boca põe um pedacinho de barro e corta, fica a boca do boneco já pronta com uma faquinha. O palito para fazer o jeito do nariz, do buraquinho do nariz. Esse pedacinho de pente serve para se fazer os detalhes de barba, cabelo. Pedacinho de tábua, que é para se bater a base, para pregar o boneco e ficar preparada bem igualzinha, de ponta a ponta, como se diz. E usa uma tesoura também, a tesoura serve para cortar um pedacinho de arame, que usa um arame aqui, 2 pedaços de arame em cada pé para pôr na base, que é para poder ficar garantido. Severino chega a gastar 8 horas de trabalho numa peça. Depois de moldada, ela fica de 3 a 4 dias secando até ir ao forno. A queima é feita em casa. Severino ajeita os bonecos no forno. Durante 6 horas, o fogo vai endurecer o barro e manter viva a arte de mestre Vitalino. Os discípulos de Vitalino. Mestre Vitalino nasceu num sítio a 3 quilômetros do Alto do Moura. Só em 1948, ele se mudou para o bairro e mexeu com a vida dos moradores. Manuel Eudócio é contemporâneo de Vitalino e foi seu primeiro discípulo. Eu vi os bonecos dele, aí comecei a modelar em casa e aprender. Aí essa arte figurativa, aí foi que foi aumentando. As primeiras peças que eu me lembro, fiz 15 peças. Fiz um padre confessando, fiz uma mulher rendeira, fiz um bêbado apanhando da polícia, fiz um ladrão de galinha, essas coisas que eu via por aí, ia fazendo. Aí levei para a feira de Caruaru, peguei, botei forrei um saquinho no chão assim, botei as peças, chegou um doutor do Rio de Janeiro. Ele falou: Vitalino, essas peças aqui é sua? Aí ele disse: não, isso é do meu discípulo, Manuel Eudócio. Aí ele olhou para mim. Se você aprendeu com o Vitalino, eu disse: eu com idade de 17 anos. Eu estou aprendendo a fazer essas coisinhas aqui, esses bonequinhos, olha. Aí olhou para Vitalino e falou, disse: Vitalino, ensine a ele, viu, que ele vai ser um bom artista no trabalho. Eu vendi 5 peças por 75 mil réis, esse doutor. Ele comprou,
Mas aí, foi um dinheiro que eu, quando cheguei em casa, mostrei para minha avó, disse, "Aí, eu nunca mais vou ficar pobre, mas..." No caso do Eudócio, por exemplo, você percebe uma cerâmica mais festiva, mais voltada para os folguedos, para o folclore. Essa é uma característica dele. Isso aqui é a cabine, o cachorro está votando, tá vendo? Aqui é os mesários, aqui. Aqui o elefante está colocando o voto aqui na urna. Esses aqui tudo esperando para votar, tudo com o título na mão. Na feira de Caruaru, o humor das peças de Manuel Eudócio é sucesso nas barraquinhas. O trabalho dele é um trabalho criativo. Tem aqui o repentista, os violeiros. E tem também aqui a velhinha tirando o bicho no pé do marido, tá vendo? Tem outra aqui, ó, um boi muito folgado, ó. Tomando água de coco, escutando um som debaixo da sombrinha. A França, a Alemanha, Estados Unidos, tudo que é de museu tem peças minhas no exterior, quase todo canto. Zé Caboclo, já falecido, foi outro artesão que ganhou brilho próprio depois de aprender com Vitalino. Na foto, ele aparece do lado esquerdo, com o mestre Vitalino no centro e Manuel Eudócio, de quem era cunhado, à direita. No Museu do Barro, em Caruaru, Zé Caboclo mereceu uma homenagem especial. O Zé Caboclo, a importância dele, tanto é que ele dá nome aqui ao nosso museu, é mais na parte técnica. Ele inovou bastante. Ele introduziu, juntamente com o Manuel Eudócio, o uso do arame nas peças, o que dava mais sustentação, dava mais durabilidade. Também o uso do carimbo, isso ajudava bastante a identificar as peças, já que haviam pessoas que copiavam o trabalho deles. E também é acreditado a eles a criação dos olhinhos pintados, né? Antes eram apenas buracos, então eles introduziram essa técnica, que caracteriza também nossa cerâmica até hoje. O Zé Rodrigues era conhecido também como Zé Santeiro, e era um dos poucos ceramistas do Alto Moura que faziam santos. E há uma lenda, e até certo ponto não se sabe, de fato era apenas uma lenda. O Vitalino não gostava de fazer santos, porque achava que era um pecado levar o santo para o forno, literalmente queimar o santo. Entre esses pioneiros, apenas uma mulher, Dona Ernestina, considerada uma das grandes artistas do Alto do Moura, também já falecida. É interessante que a influência do Vitalino, não era à toa que ele era considerado mestre. Então, eles estavam sempre se reunindo, sempre trocando ideias. É claro também que eles contribuíram, eles influenciaram também o trabalho do Vitalino. Mas o que prevalece, de fato, é a temática do Vitalino, o estilo autenticamente nordestino, regionalista. E isso está presente na obra de todos. Há sempre uma exceção para toda regra. Manuel Galdino tinha mais de 50 anos quando deixou a profissão de pedreiro e começou a criar estranhas figuras com o barro. Até os 73 anos, quando morreu, moldou uma obra sem paralelo no Alto do Moura. O Galdino é um capítulo à parte dentro da produção do Alto do Moura. Conviveu pouco com o Vitalino, começou de fato com a cerâmica figurativa tradicional, mas a partir de certo momento inovou completamente e partiu para o surrealismo. Então, as peças dele são consideradas peças artísticas mesmo e com um valor interessante. Cada peça tem sua história. Ele também era poeta e para cada peça ele escrevia um poema. Então, é uma figura muito singular dentro da nossa produção e hoje é bastante reconhecido e com o status, de fato, de artista. As novas gerações seguem os passos de Mestre Vitalino.
Na casa do Alto do Moura, onde morou o mestre Vitalino, o filho Severino vende os próprios trabalhos e as peças produzidas pelo resto da família. Filhos, netos, cunhados, noras. A cerâmica garante o sustento de todos. Na casa de Severino, as novas gerações cuidam da herança do mestre. São 13 filhos, 22 netos, quase todos já estão começando por aí. É a continuidade de um bonito trabalho, né? Começou com meu bisavô e passou para o meu avô, né? E passou para a gente. Com seus bonecos nas mãos, o pequeno Robson mostra que também é um Vitalino. Esse é meu neto, bisneto do mestre Vitalino. É o mais novo artesão que está começando agora para divulgar a nossa arte. Antônio Galdino mantém um ateliê no Alto do Moura, onde reproduz fielmente as criaturas que o pai inventou. Para mim, a cada momento que eu estou pensando nele, ele está comigo, né? As ferramentas são as mesmas usadas pelo velho Galdino. O filho não guardou na memória apenas os gestos do pai. Ele recita de cor os poemas que o artista escreveu. Um deles ensina a quem quer criar. Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar. Muito afoito e menos medo, muito honesto com segredo, muito menos guardar, muito mais revelar, para ter mais soberania, muito pouca covardia, não dormir para sonhar. A família de Zé Caboclo é outro exemplo de que a cerâmica figurativa tem um longo futuro em Alto do Moura. São oito filhos de Zé Caboclo, então tem 7 que estão trabalhando na arte. A família, todo mundo acha que meu trabalho é mais parecido com o trabalho de Zé Caboclo, né? Recriar a obra do pai, no entanto, não é uma preocupação no ateliê. Dona Celestina, a viúva de Zé Caboclo, repete de maneira original o que durante séculos foi o trabalho das mulheres: fazer cerâmica utilitária, só que em delicadas miniaturas. Os tamanhos diminutos serviram para revelar o talento mais festejado da família, Marliette. A Marliette, ela se preocupou em aperfeiçoar a arte, né? Cada vez mais aperfeiçoar o trabalho, e com isso ficou reconhecido internacionalmente, né? No Museu do Barro, em Caruaru, as peças de Marliette ganharam um lugar de destaque. Ela consegue miniaturizar esses motivos, né, e há uma proporções quase que inacreditáveis. Mas você observa, olhando de antemão, que não foge, em hipótese alguma, a influência do pai e do próprio Vitalino. Marliette chega a trabalhar 12 horas por dia para conseguir a perfeição. Porções minúsculas de barro vão ganhando feições humanas, em toques cheios de habilidade. A criatividade eu desenvolvi com a miniatura. Aqui é o vendedor de plantinhas, vendendo na feira de Caruaru. Essa aqui é o jardineiro, cuidando das plantinhas. Aqui é a vovó vendendo o trabalho utilitário, né? A jarra, a panela e também os brinquedinhos. Da inovação de Marliette à tradição da família do mestre Vitalino, a cerâmica figurativa está cheia de vigor no Alto do Moura. Há ateliês por toda parte, gerações se iniciando nesta arte. 500 famílias tiram seu sustento das peças de barro. Hoje, 50 anos após aquela produção, do auge da produção do Vitalino, nós conseguimos o título de maior centro de arte figurativa das Américas, e hoje a cidade abastece não só a Feira de Caruaru, como os principais mercados consumidores de arte popular no Brasil inteiro e até fora.
Vitalino foi o primeiro artesão a sair do anonimato na história da cerâmica figurativa popular no Brasil. Tornou-se um mito no Nordeste, quase tão poderoso quanto Lampião e Padre Cícero. Seus bois majestosos e comoventes grupos de retirantes tornaram-se clássicos. Hoje, são inspiração para milhares de artesãos. Era um homem analfabeto, simples. Numa terra cheia de religiosidade, sua arte foi considerada um dom divino. Mestre Vitalino tinha uma explicação bem mais singela. Era mais importante que eu aprendesse a usar minhas mãos que minha cabeça. Na minha terra, as mãos produzem comida e a cabeça só produz confusão. Não há avesso, não há direito. Uma simples tira de papel torcida em 180 graus, com as extremidades coladas de modo a transformar-se numa fita de Mébius. A instrução: escolha um ponto qualquer e com uma tesoura inicie o corte. O ato alegre e divertido da experiência faz o gesto tesoura abrir um caminho na fita. Na superfície a ser cortada continuamente, há a escolha do próprio percurso. Para a direita ou para a esquerda? O que emerge daí nos dá um sorriso imediato. O inesperado. A tira vai sendo cortada, se afinando, se alongando. A surpresa multiplica-se em entrelaçamentos. Não há começo, não há fim, não há uma única direção. Há invenção, múltiplas direções. A obra é o ato no instante de fazê-la. Experimentamos o ato de criação, arte em vida, experiência, caminhando, proposição a ser realizada de que Lígia Clark nos oferece a autoria. Contaminados por ela, nos inventamos como um professor propositor. A gente vem pensando, e iniciamos inclusive esse material pensando como professor pesquisador, porque o professor é aquele que pesquisa, mas além de ser um pesquisador, ele é também aquele que, de certa maneira, propõe coisas em sala de aula, né? Ele é aquele que vai provocar os outros para entrar nesta viagem pelo universo da arte, por essa história desses territórios. E, nesse sentido, fomos buscar em Lígia Clark a própria ideia do que é um artista propositor, como ela dizia. Aquele que executa é uma pessoa desvitalizada, ele não tem uma vida potente, ele não inventa, ele não cria, que é isso que faz a vida ser vibrante. As invenções que a gente tem, as mínimas do dia a dia. O propositor, nessa inventividade da Lígia, e junto com o Oiticica, que foi um momento assim, de ruptura mesmo, se a gente pega na história da arte. Que ruptura foi essa?
Bom, não queremos mais essa obra contemplativa e esse espectador, e no teatro a gente diz a quarta parede, né? Você tá aqui para ter uma quarta parede, você não entra para lá. Era o rompimento disso. As ideias dele eram isso. Eu quero que vocês façam a obra. Quer dizer, para a obra existir, eu preciso de vocês. E essa ideia nos fisgou a gente nesse sentido. A proposição tá dada para vocês. O que vocês vão fazer com isso? A gente quer mais é que invente, que se arrisque. O mapa, como se sabe, é a cartografia de territórios. Feito de linhas, ele guarda a potencialidade das viagens, percursos, ou melhor, a escolha de percursos. Como andarilhos, partimos de um território a outro. Nas mãos do professor propositor, os territórios da arte se fazem rizoma. Na feitura de trajetos e devires, existe o desejo. O seu próprio desejo que move a vida pedagógica, grávida de possibilidades. Quais são as potências da arte? Como é que a gente cria um território da arte? Se a gente for falar arte e cultura, o que é visitar arte e cultura? Como é que a gente viaja em arte e cultura? E aí a gente foi criando esse grande território. O professor pode, de repente, vai na DVDteca ou vai no site e vai... O que será que meus alunos, ou que poderia causar algum estranhamento, que é uma coisa boa, está causando os alunos para que eles que fiquem mais curiosos, ou algo que está acontecendo e que seria interessante que ele trouxesse. Não que ele começa do zero, mas ele começa da leitura deste grupo. E quando ele vai chegar e ver um mapa que tem todas as ramificações, e a gente tem 10 caminhos, que a gente quer que crie outros, né? Mas quando a gente colocou esses caminhos, essas potencialidades aí, ele tem uma primeira possibilidade de escolha. Dentre esses caminhos, escolhe um desses DVDs, ele tem o mapa do DVD. Então, ele tem a cartografia grande, tem a cartografia deste vídeo, né? Este mapa, que é um mapa potencial, que dá possibilidades para ele, com algumas palavras-chave que foram pensadas, né, pelos vários autores que trabalharam conosco e que depois vão ser destrinchadas no vídeo e no mapa que tem internamente. Então, ele tem a cartografia do DVD com as palavras-chave e no meio do material, quando ele abre, ele tem todas as palavras que foram importantes dentro do material. Essas palavras são um mar de possibilidades de novo, né? Porque ele pode caminhar por outros espaços. O mapa do DVD é como uma dobra. Sabe quando a gente pega o mapa e tá cheio de dobras? A primeira dobra é o processo de criação, que é onde ele está alocado. Se você desdobrar, você vai ampliando esse território. O olhar também para a escolha é o que tem singularidade naquele artista. A gente tentou pensar isso, né? E cada artista traz algo singular para o território da arte, né? Não são todos iguais. A gente trabalhou com essa potência, com a potência da singularidade do artista. Cada uma peça dessa é uma pessoa, é um filho, é um irmão, é uma família. Essa cena aqui eu denominei o enterro da cultura. Vocês veem que é uma urna pintada com todas as cores e por baixo dela... Cada professor, como cada um de nós, como cada aluno, tem uma poética pessoal, um modo pessoal, singular, de estar no mundo e de pensar o mundo. E quando a gente trabalha com arte nesta perspectiva, o que a gente quer é que essas poéticas apareçam. Essa poética do professor, essa poética do aluno. E o material sempre está tentando trazer essa ideia de uma criação. Para isso, ao contrário de oferecer poucas ideias, nós oferecemos muito. Porque nessa poética a escolha é fundamental, né? O que ele seleciona, o que ele transforma, o que ele inventa. Então, uma preocupação foi de abrir muitas ideias, porque dentre elas ele vai fazer a sua poética, o seu modo singular de escolha. Qual é o desejo sempre? De você ter um professor inventor e não ter um professor executor. E esse é o olhar que a gente tem no professor. E o que fazer então, né? O que oferecer para esse professor, de modo que ele se sinta provocado à invenção. Eu acho que essa é a ideia, a base, é o ovo.
refere? Primeiro, que o professor vai olhar o verso do material, né? Onde está um mapa. O primeiro mapa do material que tem as palavras consideradas chave, porta de entrada do material. Título na frente, atrás o mapa, com essa visão do todo, do grande mapa e do mapa específico com palavras-chave. E aí ele entra no material, ficha técnica, sinopse, que faz uma síntese, e o primeiro trecho já falando sobre o material é um texto poético, com muita dúvida se esse texto poético vai dar conta, né, para um professor desavisado, não está explicando, forma, conteúdo, lida com. É de uma outra maneira, inclusive com tamanho, né, bem sintético. A gente tem esse texto poético que convoca esse professor propositor para uma entrada onde ele está alocado. Depois disso a gente tem o passeio da Câmara. A tentativa é mostrar como que a Câmara mostrou esse, quer dizer, é o lado de trás, da linguagem mesmo de quem faz o filme, né? De quem fez o documentário, de quem foi fazer entrevistas, que não são entrevistas, são na maioria das vezes depoimentos, ou às vezes são cinemas, às vezes é curta-metragem mesmo. Então, como é que este filme foi feito? Então, se mostra um pouco se foi uma coisa mais intimista, que a gente entra pela casa, ou se a conversa foi por um lado ou por outro. Sabe que a braveza é uma coisa que a gente chuta assim, né? Chuta de esquerda, você não chuta de esquerda? Atenção! Quer que eu ajude o senhor? Não, tá bom. Tira a mão daí! Aos 81 anos, depois de um derrame, Fiammingue anda com dificuldade. Sobre o artista ou sobre a história de um projeto. Depende, os sobre são vários, né? Mas, na maioria das vezes, é sobre um artista específico. E a gente tem, então, uma história do artista tentando sair de uma perspectiva também da biografia que diz, assim, da vida dele enquanto sujeito, mas da vida dele enquanto um artista que produz aquelas obras e como a própria vida acabou levando aquela direção do trabalho dele. Ainda em Porto Alegre, teve muitos mestres. O muralista italiano Aldo Locatelli e os pintores Ado Malagoli e Iberê Camargo. O Iberê foi foi mais assim, me trouxe o dado transgressivo naquele momento, né? Eu pude embarcar numa outra viagem, né? Que era aquela de uma pintura menos ligada ao modernismo, menos ligada àquela versão assim... Olhar o documentário pelos olhos de um espaço maior que é o da arte. Aí alocando dentro, não o vídeo é o importante, mas o que ele desperta para se falar da própria arte. Passeio dos olhos do professor. E aí lançando a ideia de um diário de bordo que ele possa estar escrevendo, anotando em cima com palavras ou com desenhos, ou seja lá o que for, né? Anotando ideias do que o vídeo desperta nele. Primeiro enquanto pessoa, né? Nem enquanto professor, enquanto pessoa. E nesse diário de bordo, nessas anotações, quando ele revê essas anotações e algumas perguntas então foram dadas como pauta do olhar, como um modo de colocar foco em algumas coisas para ele poder até reolhar o vídeo pensando por aqueles ângulos, como outras perspectivas do olhar, a gente então lança para ele começar a pensar como é que ele poderia colocar isso para o aluno, né? E aí que a gente entra propriamente nas proposições do percursos de criação, né? Que aí ele vai lidar com a continuidade desse projeto, que começa com o olhar dos alunos. Que ele faça uma pesquisa na comunidade, ou que ele traga para a classe alguma determinada, algum trabalho, ou algum objeto, e a partir da discussão que é feita ali, entra o documentário, que vai fazer mais um confronto, mais um outro olhar em cima daquilo que já começou antes, né? Já começou nessa proposição anterior. São provocações mesmo, é para provocar, né? Para daí ir para o DVD, né? Para ir poder olhar o documentário.
Muitos já foram criados, inclusive, já divididos em 3 blocos, né? Então já se fala, podia começar pelo terceiro, quer dizer, não tem aquela coisa de começar pelo primeiro. O terceiro, ou às vezes é um trecho desse terceiro que vai gerar uma discussão, mas apoiada em alguma coisa que eles já fizeram antes, né? A produção que é deles, ou pesquisa, ou seja lá o que for. Desvelando a poética pessoal do aluno, né? Ou desvelando a poética pessoal. A ideia aqui é que o aluno faça uma série de trabalhos, acompanhado pelo professor, né? E que isso vá dando, primeiro, a possibilidade do aluno escolher. Então, são oferecidas oportunidades para ele fazer que necessariamente não estão sendo feitos em sala de aula. Isso pode ser feito lá, ele vai produzindo isso com alguns momentos de conversa em que o professor possa acompanhar e que tenha um momento depois que ele vir para a classe até contar o processo de criação dele e o que aconteceu. O que é eu ter, enquanto professor, a ideia de que o quanto é importante o outro ter um exercício criativo, o quanto é importante o outro viver processos de criação e não fazer trabalhos de arte. Eu acho que tem que pensar essa diferença. É viver processos de criação. Deixa viver processo de criação. Deixa viver a angústia do não saber. Deixa viver a angústia de um material ter dado errado. Como é que a gente faz esses alunos também viverem essas situações? Não que eles vão ser artistas, mas a vivência de viver processos criativos, com certeza, vão dar uma bagagem de experiência que vai ajudá-los na vida. Vai ajudá-los em situações criativas da vida. Tem também um trecho que são várias proposições feitas, no sentido de ampliar o olhar para ver coisas iguais, mais semelhantes, mais diferentes, em oposição, inclusive, de tempos diferentes, em outras linguagens, fazendo conexões, ampliando o olhar. E um outro que vai na ampliação da pesquisa, né? Conhecendo pela pesquisa, onde a pesquisa vai dar a chance para conhecer por outros aspectos também. Então, as conexões continuam. Em ambos existe o fazer, quer dizer, o fazer estava lá no desvelar, mas também continua, tanto na pesquisa quanto na ampliação do olhar. Essa história vivida, né? Desde lá o professor com o seu primeiro diário de bordo, com as suas anotações frente ao seu encontro com o documentário, vai levar para uma amarração de tudo isso, que é a amarração dos sentidos através de um portfólio, né? A palavra vem da própria arte, o portfólio do artista, onde ele está lá juntando todas as suas ações. É uma palavra que também, às vezes, fica na escola instituída como alguma coisa de juntar coisas numa pasta. Os portfólios, eles são propostos aqui também, dentro do material, de mantos muito diversos. Porque a ideia é que seja não só um lugar de guardar esse material, mas de um lugar para pensar sobre o que foi feito, né? De ver o portfólio como a possibilidade de amarrar esses sentidos todos que foram construídos ao longo do projeto, que pode durar 3 aulas, pode durar 5 aulas, pode durar 6 meses, né? Vai depender de como essa vida desse projeto aconteceu na escola. Então, a gente amarra esses sentidos todos no portfólio e a gente termina, então, com a processualidade, valorizando a processualidade, onde o professor também pode olhar para os alunos e para o próprio trabalho feito e verificar o que foi transformado, o que mexeu nisso, que outras coisas ele poderia fazer se ele fosse propor este documentário para uma outra série, que coisas que ele repetiria, que coisas que ele não repetiria, o que as indicações dos alunos trazem para ele como uma outra potencialidade para ele ir para a DVD-teca e buscar um outro agora, em cima de uma outra perspectiva. Então, com essa, valorizando a processualidade, a gente encerra a parte mais de textos. A gente conseguiu uma escrita que fosse coloquial e uma escrita que fosse mais para poética. E não é um livro aquilo. Aquilo é um modo como a gente olhou, como os escritores olharam. Existem outros. A poética é para dizer isso, exatamente isso. Essas questões são mais teóricas, ali tem o germe teórico, a gente pode dizer, né? A teoria está ali, de uma certa forma, os conceitos estão ali. Mas eu posso olhar para esses conceitos poeticamente, eu não preciso olhar para esses conceitos cientificamente, que é aí que a gente quer pontuar uma diferença, inclusive na escrita, né? Então, o cuidado foi muito esse. Se o professor no começo leu, não entendeu, é igual poesia. Porque não é para ler uma vez só.
É como poesia. Agora, a pergunta é, do que te tocou? Te mexeu em quê? Te provocou a pensar alguma coisa? Te levou para algum lugar? Vive a sensação. Porque se a gente não começar a fazer esse trabalho de viver as nossas sensações diante do trabalho com arte, vai ser muito difícil a gente ensinar arte. É essa a ideia. Trazer pelo poético, para viver algumas coisas, ter algumas referências. Mas nada como verdades absolutas. São meramente pontos de vista.